Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Professor Hudson, espero que todos estejam bem, confortáveis. Eu não sei se você está assistindo isso de manhã, de tarde ou de noite, mas de qualquer forma, sejam todos bem-vindos, né? Essa é a nossa primeira aula do curso de operador de microcomputador e eu trouxe para vocês um PowerPoint, né? Para apresentar um pouquinho sobre o Word, a o Microsoft Word, né? E a grande pergunta é, professor, mas por que eu tenho que aprender o Word? Para que eu vou aprender o Word? Não basta eu ter conhecimento das redes sociais somente? Não basta eu ter conhecimento de outros programas? Por que eu tenho que aprender o Word, já que eu quase não o utilizo? Não é uma grande verdade esse quase não utilizo, né? Porque realmente em algum momento da sua vida você vai precisar. E eu tenho certeza que já teve esses vários momentos. Mas enfim, por quê? A grande pergunta é essa. Por que aprender hoje? Possivelmente você deve ter várias respostas. Eu vou colocar algumas aqui para você, né? Ó, se é o editor de texto mais conhecido e mais praticado em todo o mundo, essa resposta por si só já justifica, né? Por que aprender hoje? 90 e poucos por cento dos computadores, sejam eles aqueles que a gente utiliza em casa ou aqueles nas empresas, né? Até aqueles da farmácia, do mercado, enfim, todos eles utilizam esse editor de texto, é o mais utilizado e é o mais praticado em todo o mundo. Não tenha dúvida que ele domina o mercado de trabalho. Então, todo computador que se abre numa lojinha, no mercado, numa empresa, ele vai ter como seu editor de texto principal o Word. Então, essa resposta por si só já justifica. Teríamos outras, por exemplo. Claro, se o mercado de trabalho tem como 90 e poucos por cento as empresas e as fábricas e as indústrias utilizam o editor de texto da Microsoft Word, é claro que ele vai exigir que você tenha um conhecimento dessa ferramenta, né? Para que você possa realizar as atividades nas indústrias, nas empresas, entendeu? Então, não há como a gente fugir. Não há como fugir. Imagine você, se você vai fazer um teste numa empresa, e aí o teste final, o grande final, seria fazer um texto de apresentação, ou uma carta de apresentação, ou um ofício, né? E te deixasse de frente do computador para que você pudesse redigir essa carta e você... E agora? O que eu faço? Meu Deus do céu, estou perdido, né? Então, se você não souber minimamente utilizar esses recursos, né, do pacote do Microsoft, né, do Word, você certamente será meio que excluído do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é exigente. Ele vai exigir isso de você com certeza, né? A outra resposta possível que nós teríamos é que, se você parar para pensar, a maioria dos concursos públicos, eles exigem que você também tenha um conhecimento dessa ferramenta. Não dá para a gente fechar os olhos quanto a isso. Cai questões, muitas questões do Word em concursos públicos, e aí muitas vezes, se você tiver um conhecimento básico, uma ou duas questões que você acerta, te deixa numa posição muito mais confortável na classificação. Então, uma delas é o conhecimento, né? E, aliás, os concursos públicos hoje em dia, eles são voltados à utilização das tecnologias, né? Então, você não pode deixar de ter isso como conhecimento. A outra possível resposta que nós teríamos é que, se você está numa empresa e é exigido de você utilizar o Word, né, esse editor de texto, claro que se você usar corretamente as ferramentas disponíveis do Word, saber usar as ferramentas
que esse editor de texto tem, obviamente seu serviço, seu trabalho, ele será muito mais eficiente, né? Então é preciso saber usar corretamente essas ferramentas e as ferramentas que existem lá no Word, tá bom? Fundamental. Bom, como começou, né? Quem foi, quem é a pessoa, quem é o detentor desse editor de texto tão conhecido, tão utilizado? Certamente vocês já ouviram falar de um tal de Bill Gates, né? Um cara com pouco dinheiro, né? Pouquíssimo dinheiro. Foi ele que, um genial, né? Uma pessoa que tem a mente avançada, né? Ele tinha uma grande empresa, né? Que era a Microsoft, e faltava essa empresa ganhar mercado, faltava, né? Ele queria que essa sua empresa fosse uma empresa que todos conhecessem e todos usassem suas tecnologias, mas faltava alguma coisa, né? Faltava algo em que ele pudesse colocar como ferramenta em que todo mundo pudesse usar. E aí teve-se a grande ideia de produzir, de fazer o pacote Office, né? Obviamente ganhou muito dinheiro e ainda hoje ganha, né? E aí, isso foi em meados de 81, bastante tempo atrás. De lá para cá, né, as tecnologias mudam, as versões do Word também mudam. Né? Constantemente é criado novos ícones e novas versões que se adaptam ao mercado de trabalho, à exigência do mercado de trabalho. Né? E muda-se constantemente. Hoje é o Windows 7, amanhã é o Windows 10 e assim sucessivamente, né? Bom, mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. E aqui nessa tela aqui, eu trouxe para vocês a carinha do Word, né? Se você olhar um pouquinho nela, não é diferente daquela que você já tenha visto em algum momento, né? Essa é a carinha, né? Nós vamos aprender um pouquinho sobre controle de tamanho da página que você queira aqui, né? Nós vamos aprender um pouco sobre espaçamento, sobre como negritar o texto, nós vamos aprender um pouquinho sobre design da página, layout da página, né? Nós vamos aprender um pouquinho como inserir imagens e trabalhar com as imagens, formatação desse texto todo que nós vamos colocar aqui. Então, basicamente é essa a carinha do Word, né? É um editor de texto simples, que com algumas ferramentas a gente consegue produzir textos bons e de qualidade. Não tenho dúvida que vocês vão aprender bastante e no decorrer do curso nós vamos aprimorar um pouco mais os conhecimentos, tá legal? Então é isso, eu não quero me estender muito porque a gente vai ter outras aulas que aí a gente já começa com os exercícios, tá legal? Então foi um prazer conversar com vocês e até mais, se Deus quiser. Um abraço a todos.